Espero e torço que todos estejam bem. Aqui é Alexandre Nascimento da Education for Dentist. O que é que vocês acham de uma resina que a gente só precisasse colocar uma camada dela para atingir a cor do dente que a gente precisa que ela fique, ou que ela seja, ou que ela fique imperceptível? Solta a vinheta aí, Gabriel. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vim aqui para falar de uma resina que a FGM está lançando. E aí você pode perguntar assim, ué, e o Alexandre virou garoto propaganda da FGM? Por que não? Até poderia ser, com muito orgulho, é uma excelente empresa nacional. Excelente empresa. E por ser nacional, já tem o meu respeito. Mas não é isso não. É porque eu preciso falar aqui para vocês de algo que eu acho interessante. Pelo menos o conceito é interessante. Vocês imaginem o seguinte, você tem uma resina que você ao colocar numa classe 1, classe 2, classe 3, 4, 5, ou seja, as diferentes possibilidades restauradoras ou de preparos cavitários, naquela classificação de Black, né, que é antiga, mas ainda está valendo, pudesse apenas em uma camada resolver a situação para todos os casos de cor de dente. Porém, não é tão assim não. Eu acho que eu dei uma exagerada agora. Não são todos os casos, mas ela se adapta à maior parte dos casos, segundo a FGM. Tá? E o que significa isso? Significa o seguinte, se eu tiver uma classe 1, uma classe 2, uma classe 5, certo? Que tenha uma dentina escurecida, aí sim, eu preciso aplicar algo sobre essa dentina. Por quê? Porque se ela copia a característica da cor do dente, ela vai copiar uma característica que eu não desejo, que é esse substrato dentinário ou no esmalte que esteja escurecido. Aí sim eu preciso colocar algo para preencher essa alteração de cor do dente. E aí o que é que a gente poderia colocar? Algo como um ionômero de vidro, por exemplo, ou uma própria resina composta que tenha, que seja opaca, mas que seja uma opacidade, gerando aí um resultado entre o A2 e o A3 como fundo. E aí você vem e coloca o material sobre ele, ou seja, essa resina, mas eu não falei o nome ainda. Olha aí, é a Vitra Unique, né? Eu acho que essa é uma situação interessante, com aquele conceito APS da própria FGM. E aí, nos casos de classe 3 e classe 4, você pode estar se perguntando isso, que eu não tenho aquele fundo, ou seja, eu perdi toda a parede vestibular e a parede palatina. Eu vejo, na verdade, quando eu olho no sorriso do paciente, eu vejo o escuro da cavidade bucal, ou seja, do interior da boca. E esses casos? Nesses casos, eles estão recomendando que a gente coloque também uma face palatina. A gente faça com a resina composta uma face palatina. E essa face palatina vai ser da característica ou do jeito que a gente achar ou se desejar em termos de cor final. Que para a maioria dos casos, aqui para nós, a maioria dos casos vai ser algo em torno do A2 e do A3. Isso é, para casos de dentes que não sejam clareados e aqueles extremamente clareados. E aí vem aquele conceito do professor que já tem algum tempo de clínica, quando o aluno, por exemplo, o chama e ele não viu a cor inicial, no caso o professor, o dente está isolado e desidratado, que vocês sabem que isso tem influência na cor, e aí vocês vão lá no e-book no educationfordentist.com.br que a gente fala um pouco sobre esse assunto, e aí a gente vai dizer o seguinte, quando a gente olha assim e o aluno diz, professor, que cor? Você não viu o inicial e o dente já está isolado, especialmente com isolamento absoluto, ou seja, desidratou e alterou a cor, né? Porque a desidratação do dente provoca essa alteração na cor e dificulta a escolha. E a gente diz algo em volta do A2 ou do A3, porque é assim, essa resina basicamente, ela se propõe o seguinte, que você pode usar tanto A1, ou seja, que você pode usar nos casos que seja necessário uma cor A1 a uma cor D4. Veja que coisa incrível, veja que coisa incrível. Se a cor for A1 ou D4, ela irá vamos dizer assim, se camuflar, ou aquele efeito extremo realmente camaleão. Então vale a pena a gente prestar atenção nisso. Eles mostram resultados em relação à flexão, né? A resistência flexural, melhor disse, alguns resultados e a gente vai prestar mais atenção nesse material, tá? Eu recebi recentemente e vocês vão ver nessa imagem aí, né? Vocês estão vendo nessa imagem aí e
a gente vai ter realmente o que falar em relação a esse material, tá bom? Então era isso que eu tinha que falar para vocês, aguardem os próximos aí. E esse material é um material que a gente deve prestar atenção. Primeiro, porque é de uma boa empresa, que a FGM eu considero uma boa empresa. E segundo, porque a proposta de simplificação é algo que todo mundo deseja no nosso dia a dia, seja na vida ou seja no consultório. Simplificar, e esse material se propõe a isso. Simplificar, imaginem vocês, tá bom? Então esse é Alexandre Nascimento, da Education for Dance. Nos sigam em todas as mídias e a gente vai mostrar mais coisas ou mais situações clínicas em relação a esse material, tá bom? Grande abraço, saúde, paz e vida longa, e nós estamos aí no Facebook, no Instagram. Então, um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.